Olá, alunos do sétimo período. Espero que estejam todos bem com seus familiares. E qualquer coisa, vocês sabem, nós estamos aqui à disposição, ok? Vamos iniciar então hoje o nosso módulo de imunizações, que tem por principal objetivo você saber avaliar a situação vacinal de um paciente. Para acompanhamento desse módulo, eu publiquei lá no Blackboard esses dois materiais. Essa imunização da criança e adolescente fala de cada vacina, né? E a avaliação da situação vacinal é o instrumento para vocês terem no celular, ou onde preferirem, no computador, da unidade de saúde, para facilitar a avaliação da situação vacinal. Vocês têm também lá esta bibliografia, que é o Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, cujos dois primeiros capítulos são dedicados a essa introdução à imunização. Então, é um material recomendado para a leitura de vocês. Apenas esses dois capítulos, ok? Então, a imunização ela pode ser passiva ou ativa. Eu chamo de imunização passiva quando eu ofereço anticorpos prontos para o nosso paciente. A vantagem desse tipo de imunização, a principal vantagem, é que imediatamente você tem anticorpos circulando, né? A desvantagem é que não fica memória imunológica. Então, uma vez que esses anticorpos são eliminados, a pessoa continua suscetível àquela doença. Ela pode ser heteróloga quando eu promovo a produção desses anticorpos em animais. Por exemplo, o soro antiofídico que nós utilizamos atualmente, eu sensibilizo cavalos com esses venenos, retiro o soro deles, é purificado, e aí, diante de um acidente, eu aplico na pessoa anticorpos heterólogos já preparados contra aquele veneno. Os produtores não gostam muito de chamar isso mais de soro, porque dizem que é muito purificado atualmente. Então seria mais próprio chamar de imunoglobulina heteróloga, né? Mas o nome mais consagrado é soro mesmo. Já a imunidade passiva homóloga é feita com anticorpos humanos. Então eu pego uma pessoa hipersensibilizada, hiperimunizada contra hepatite B, retiro o sangue, submeto o soro a processos de filtragem de outros vírus e tal, e tenho então uma imunoglobulina humana específica para hepatite B. Então esta é a chamada imunização passiva. Já a imunização ativa, ela é feita em geral através de vacinas, né? Então, você aplica uma vacina para que o organismo, além de produzir anticorpos, ele tenha uma memória imunológica, né? Existe uma imunidade passiva natural, que é a passagem de anticorpos maternos pela placenta. Então, quando a criança nasce, ela tem anticorpos vindos da mãe, mas também ela não vai ter memória imunológica. Uma vez que esses anticorpos acabem, ela vai continuar suscetível à doença. Então, em vários problemas que nós vamos estudar, por exemplo, na profilaxia da raiva, nós vamos utilizar tanto imunidade passiva, que são os soros antirrábicos, imunoglobulina humana antirrábica, como imunidade ativa, que é a vacina antirrábica. As vacinas podem ser divididas em dois grandes grupos. Quem teve a oportunidade de assistir lá no YouTube
na página do Telesaúde HC, em que eu falo de perspectivas de vacinas Covid, vão ver que essa classificação hoje ela é um pouco mais sofisticada, né? Existem algumas vacinas ainda não aprovadas, mas que não se encaixarão muito bem nessa classificação. Para fins do nosso curso, né, nós vamos então falar que existem dois grandes grupos de vacinas: vacinas atenuadas e vacina inativada. É muito importante que vocês, ao estarem diante da prescrição de uma vacina, façam essa pergunta: ela é inativada ou ela é atenuada? Porque dependendo do grupo que ela pertence, eu já vou conhecer algumas contraindicações, alguns eventos adversos que podem ocorrer, né? Então, as vacinas atenuadas, impropriamente chamadas de vivas, mas que as pessoas entendem melhor, então quando eu escrevo, eu procuro escrever que é uma vacina viva atenuada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou injetando na pessoa organismos vivos que vão infectá-la. A partir daí, ela vai desenvolver imunidade e uma memória imunológica, né? Então, essas vacinas têm algumas restrições, nem sempre podem ser utilizadas em pacientes com imunodeficiência, né? Esse é um problema, mas costumam imunizar muito bem. Essas vacinas atenuadas podem ser feitas com o próprio agente da doença. Por exemplo, eu pego um vírus da poliomielite, submeto a um processo laboratorial em que ele não cause mais poliomielite nas pessoas, mas mantenha a capacidade de replicação. Depois nós vamos conversar algumas dessas vacinas uma por uma e vão ver que algumas pessoas, uma doença leve em geral, pode até acontecer pelo vírus da vacina, porque eu estou infectando essa pessoa, né? E eu posso também ter vírus atenuados que não são aqueles da doença propriamente, mas são agentes semelhantes aos da doença. Então, por exemplo, a vacina BCG contra a tuberculose, ela é preparada a partir de bacilos bovinos, não são os bacilos humanos. Esses bacilos bovinos são atenuados por passagens em meio de cultura. Quando eu aplico o BCG na criança, eu provoco uma infecção no local pelos bacilos bovinos. Como eu modifiquei esses bacilos bovinos, eu os chamo de BCG, né? Mas eu não uso o bacilo da tuberculose humana. Então, essa é uma distinção do tópico anterior. Em geral, essas vacinas atenuadas se comportam de maneira muito semelhante. E eu tenho uma diversidade de vacinas que eu chamo de inativadas, ou seja, perderam a capacidade de se reproduzir. Esse é o mais importante desse grupo de vacinas. O termo morto eu não gosto porque ele não se aplica muito a micro-organismos, né? Até alguns de nós. Eu, por exemplo, fiz vasectomia, portanto eu estou inativado do ponto de vista da reprodução, mas eu não estou morto não, ainda não, né? Então o mais correto é a gente falar em vacina inativada, né? Então essa vacina não vai se replicar, esse agente vacinal não vai se replicar na pessoa que eu estou vacinando. Portanto, são vacinas que eu posso utilizar com segurança, por exemplo, em pessoas que têm imunodeficiência. A maioria delas eu posso utilizar na gestação, né? Essas vacinas inativadas, mais propriamente ditas, são feitas com o agente inteiro. Então, eu pego o vírus da hepatite A, inativo no laboratório, portanto, ele perdeu a capacidade de reprodução, né? Aplico na pessoa o vírus da hepatite A inativado.
e provoca uma resposta imunológica e memória imunológica. Há algumas vacinas que são feitas apenas com algumas partículas do agente. Então, a vacina de hepatite B, eu uso uma proteína do vírus da hepatite B, eu uso um antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Ela não tem, portanto, o vírus inteiro. Tem apenas aquele antígeno, né, aquele imunógeno que eu preciso para provocar uma boa resposta imunológica. Então, esse grupo de vacinas inativadas não contém agentes que possam se reproduzir no organismo humano, né? Quando eu aplico uma vacina atenuada por via injetável e constituída de vírus, né? Por exemplo, a vacina febre amarela, eu aplico numa pessoa, essa pessoa faz uma resposta imunológica bem completa e, portanto, ela vai fazer interferon também. Você sabe que os interferons são inespecíficos. Então, se eu aplico uma vacina febre amarela essa semana, semana que vem, aplico uma vacina tríplice viral, que também tem vírus atenuados injetáveis. Esta vacina tríplice viral pode não funcionar porque o meu organismo tem interferon. Então, as vacinas atenuadas de vírus injetáveis, em geral, ou eu aplico no mesmo dia, ou eu vou aplicar com um espaço de 30 dias até que esse interferon desapareça. Bom, então as vacinas atenuadas injetáveis que nós temos nos calendários do SUS são esta aí: febre amarela, varicela, a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, e a tetraviral, que é sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Então essas vacinas, ou eu aplico no mesmo dia, ou eu dou um intervalo de 30 dias entre elas. Entre a vacina febre amarela e tríplice viral, há uma exceção que são as crianças menores de 2 anos. Mesmo aplicando no mesmo dia, o vírus do sarampo vacinal produz interferon tão rápido que nas crianças menores de 2 anos pode comprometer a vacina tríplice viral. Então, nas crianças menores de 2 anos, eu procuro não as fazer no mesmo dia. Eu sempre dou um intervalo de 30 dias entre elas. Depois nós vamos estudar mais a fundo a vacina febre amarela, né? O problema é que lá na ponta, os médicos, a enfermagem, as agentes comunitárias de saúde fazem uma enorme confusão com isso, achando que tem que ter intervalo entre qualquer vacina, e não é verdade, né? Eu posso aplicar uma vacina de febre amarela hoje e aplicar a vacina de hepatite B semana que vem. Por quê? Porque a vacina de hepatite B não é uma vacina de vírus atenuado, injetável. Portanto, esses intervalos são necessários apenas entre essas vacinas que eu listei aí. Nas clínicas privadas, ainda tem uma vacina contra a dengue, que também é uma vacina atenuada de vírus injetável que cai nisso aí. As vacinas orais, mesmo com vírus atenuados, não fazem parte desse problema de intervalo e nunca eu preciso intervalo entre uma vacina inativada e uma vacina atenuada, vice-versa, ou entre duas vacinas inativadas. Essa confusão, vocês devem ter muita atenção a isso, provocam muitos problemas lá na ponta. Às vezes eu preciso atualizar mais rapidamente uma caderneta e os profissionais acabam exigindo intervalos entre vacinas que não são necessários, né? Então é um conceito importante da gente guardar. Outra coisa que traz muita confusão lá na ponta são 3 vacinas que são cultivadas em ovos. Na verdade, 2 hoje: a vacina influenza e a vacina febre amarela.
nós usamos os ovos para replicação dos vírus vacinais em laboratório. Já a vacina tríplice viral, no passado, teve componente assim, hoje não mais. Hoje elas são cultivadas em células de embrião de galinha, não é dentro do ovo. Então elas não ficariam muito nesta questão, né? Muito bem. Há algumas crianças, principalmente, no adulto é raro, que fazem alergia grave quando comem ovo, né? Então, nessas crianças, nós temos que ter cuidado com a aplicação da vacina febre amarela. Se ela já fez uma alergia grave ao ovo, eu devo marcar para fazer essa vacina febre amarela num lugar especial, uma UPA que tenha médico capacitado a atender uma reação alérgica de urgência, mesmo um leito hospitalar temporariamente. Você aplica a vacina, observa aí umas 2 horas, né? Então eu tenho que ter cuidado com a vacina febre amarela quando eu vou aplicá-la em alguém que tem alergia grave ao ovo. Já a vacina influenza e tríplice viral não tem mais esse problema, tá? Elas são bem purificadas, não tem esse problema. O Programa Nacional de Imunizações faz uma exceção, que é quando a criança, em geral, teve uma reação anafilática ao ovo, um choque anafilático ao ovo. Aí é recomendado também que as duas sejam feitas sob observação. E são essas as únicas vacinas que podem conter proteína do ovo, né? Então, as demais vacinas não. E hoje eu posso, se a reação que a criança teve ao ovo, ingeriu o ovo e teve uma urticária, uma reação assim que não ameace a vida, eu posso aplicar a vacina influenza e a tríplice viral lá na atenção primária, não precisa de local especial nenhum, né? Uma confusão enorme que as pessoas fazem é achar que a criança já precisa ter comido ovo para fazer essas vacinas. Não é verdade. Se ela nunca comeu ovo, você pode aplicar essas vacinas tranquilamente. Ela não vai ter uma alergia grave na primeira exposição, né? Então, não tem essa de vai vacinar a criança, pergunta assim, ela já comeu ovo? Não, não comeu não. Então volta em casa, dá um ovo para ela. Se ela não tiver um choque anafilático, você volta que eu vacino. É uma burrice de todo tamanho, né? Então, se a criança nunca comeu ovo, você mesmo assim está autorizado a fazer essas vacinas. Elas são contraindicadas na atenção primária, né? Para crianças que tiveram alergia grave a ovo. E mesmo assim a febre amarela. A influenza e a tríplice viral, ou sarampo, rubéola, cachumba, apenas se houve um choque anafilático com o ovo, ok? Desculpa. Além dos agentes imunizantes, as vacinas contêm outros componentes, os adjuvantes. Adjuvante só está presente em vacinas inativadas. Elas não fazem parte das vacinas atenuadas. O que são os adjuvantes? São substâncias químicas que eu utilizo para melhorar a resposta das células apresentadoras de antígeno, ok? Então, por exemplo, hidróxido de alumínio, existem outros adjuvantes. Então, são substâncias químicas. Elas melhoram a imunogenicidade, mas aumentam as reações locais. Algumas vacinas, o antígeno vem carreado por uma proteína, são os chamados carreadores. As vacinas conjugadas, que nós vamos estudar lá quando estudarmos prevenção das meningites. E as vacinas ainda podem ter estabilizantes e conservantes, às vezes até antibióticos, no caso das vacinas víricas, né? Então, se o paciente relata algum choque anafilático com algum antibiótico, alguma substância, é importante a gente dar uma olhadinha, às vezes, na bula, né?
para ter certeza que aquela vacina não contém esse adjuvante. Então, aí está o calendário do SUS, do Programa Nacional de Imunizações, para criança menor de 10 anos. São muitas vacinas, né? Mas nós vamos estudá-la uma a uma. Vocês não precisam se preocupar, né? Um exercício que vocês podem fazer, sem estudar cada vacina ainda, né? É pegar essa sigla, EPB. EPB é vacina da hepatite B. Eu vou lá na nossa apostila e olho, vacina hepatite B é uma vacina inativada contra hepatite B. Beleza. BCG, o que é o BCG? Posso ir lá na apostila e olhar. O BCG é uma vacina atenuada, feita a partir de Mycobacterium bovis, né, que eu utilizo na prevenção de tuberculose. E assim vocês podem dar uma olhada uma a uma. Mas não se preocupem, nós vamos estudar cada uma dessas vacinas na medida que formos estudando algum problema de saúde. Uma ou outra que ficar fora, né, de uma discussão mais aprofundada, vocês têm a apostila para se basear. Nesse momento, é apenas a gente conhecer que tem esse calendário, quais são as vacinas recomendadas, que para nós avaliarmos a situação vacinal das pessoas. Vocês não precisam decorar esse calendário. Para isso que tem aquele material lá, avaliação da situação vacinal. Basta você abri-los e conferir o que a criança já fez, né? Então não é para decorar. O calendário tem alguns macetes. Por exemplo, para vacinar contra a poliomielite, eu utilizo 3 doses de uma vacina contra a polio inativada e depois faço 2 reforços com vacina oral. Qual é o macete aqui? Se a criança estiver atrasada na vacinação, eu não faço polio oral antes de completar as 3 inativadas. Então, se ela tiver 2 anos, não fez ainda as vacinas da polio, eu vou fazer as 3 doses da inativada primeiro, né? Claro que não é no mesmo dia, com os intervalos que existem entre as doses. E só depois das 3 doses eu vou colocar em dia a vacina oral contra a poliomielite. Tá? Então tem essa sequência aí que é recomendada. Uma outra sequência é entre a primeira dose da vacina tríplice viral e a dose da vacina tetraviral. Também eu devo sempre tentar fazer a tríplice viral antes. Se uma criança chegar com 4 anos, nunca fez tríplice viral, eu vou fazer a tríplice viral, daí um mês eu faço a tetraviral. Ah, professor, mas esse intervalo que está aqui é de 3 meses, não é de 1. Olha, o calendário ele tem que respeitar o intervalo mínimo entre as doses de vacina, tá? Mas nem sempre está aqui o intervalo mínimo. Então, se a criança está atrasada, eu posso atualizar mais rapidamente. Tá? Isso tudo nós vamos estudar. Então, tem esses macetes aí na hora de atualizar a situação vacinal. Existe também um calendário para os adolescentes e adultos jovens, que está lá no material de vocês, tá? Só que aqui é um pouquinho diferente, que não é propriamente um calendário. A criança fez 4 meses, eu tenho lá as vacinas que vou aplicar com 4 meses, certo? O adolescente tem 11 anos, não é bem assim. Eu tenho que olhar o passado vacinal dele, ver o que ele já fez daquela vacina antes de atualizar. Então, isso que nós vamos fazer no nosso exercício. Eu vou dar alguns calendários para vocês. Vocês vão ver aqui, está com quantos anos? 12. Então, em 12 anos, eu vou perguntar, já fez 3 doses de hepatite B? Já. Então, está vacinado. Tá? Não, só fez 2 doses de hepatite B. Então, eu vou fazer mais uma. Tá? Então, o adolescente, adulto jovem, o adulto, o idoso,
A atualização da situação vacinal depende de você avaliar o passado. Hoje, toda vacina que nós fazemos fica num sistema informatizado, você pode consultar lá. A pessoa perdeu o cartão de vacina, você vai no sistema e vê se tem registro de alguma dose. No passado não era assim. A pessoa perdia a caderneta, você não tinha como resgatar esse passado vacinal. Então, se eu não tenho como resgatar o passado vacinal, eu considero que a pessoa é não vacinada. Aqui então nós temos, lá vai ter o calendário do adulto e o calendário do maior de 60 anos. Na mesma lógica, tá? Você tem essas vacinas, a pessoa acima de 60 anos tem que ter. Então eu vou verificar se já foi feito no passado. Se foi feito no passado, a maioria está vacinada, não preciso fazer mais. Em relação à vacina que tenha componente tetânico, eu tenho que ter reforço de 10 em 10 anos. Então eu vou verificar se tem uma dose a menos de 10 anos, tá? Depois eu vou, ainda nesta apresentação, explicar para vocês como utilizar esse material nosso, tá? Bom, existem vacinas que ainda não fazem parte do calendário do SUS. Às vezes você tem uma pessoa que tem condições de complementar a vacinação numa instituição privada, né? E precisa da sua recomendação. Então, eu dei aí para vocês o endereço de um site muito bom em vacina, que é o site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, nesse site, vocês encontram muito material sobre imunização e encontram também os calendários da SBIM. Então, daí vão fazer parte vacinas que às vezes não fazem parte ainda do calendário do SUS. Por exemplo, nasceu a criança e eu quero fazer uma vacinação mais completa contra a meningite meningocócica. No SUS eu uso a vacina conjugada C, né, para o sorogrupo C. Lá na clínica privada existe uma vacina conjugada também, ACWY. Então eu vou utilizar, se eu tiver condições, uma vacina um pouco mais completa. Isso não vai ser objetivo muito do nosso curso, né? Nosso curso vai prepará-los para avaliar a situação vacinal lá no SUS, mas fica aí a dica do site da SBIM para o futuro, ou para vocês até avaliarem a situação vacinal de vocês. Será que tem alguma vacina que existe no mercado privado que seria boa para mim, não tem no SUS, né? Um exercício importante, então, que vocês vão fazer é pegar toda a avaliação, toda a documentação de vacina que vocês tiverem, tá? Pegar esse material do SUS num primeiro momento, tá? E avaliar a situação vacinal de vocês mesmos. Vocês vão se perguntar quais vacinas eu preciso fazer no SUS que eu ainda não fiz, ok? Então, esse aí fica um exercício para vocês. Depois, no caso de dúvidas pessoais, vocês fotografem, me manda pelo zap, fala, ó, professor, tomei essa vacina tal, eu não entendi se está na hora de eu fazer. Então, um bom exercício é começar por vocês mesmos, avaliando a situação vacinal. Eu coloquei entre nossas referências a avaliação da situação vacinal no SUS. Eu tenho também esse material com as complementações que podem ser feitas em clínicas privadas. Não coloquei aqui para não confundir vocês, tá? Mas às vezes alguém em obtenção de novo título, um enfermeiro, um veterinário, professor de educação física, que quer avançar um pouquinho, eu não recomendaria isso agora para o total da turma, e trabalhar também com as vacinas privadas, pode me pedir esse material que tenha complementação também, além do calendário do SUS, ok?
Bom, então como eu avalio a situação vacinal? Primeira coisa, pego lá a caderneta de vacinação do paciente, todos os documentos que ele tiver, né? Levanto se ele tem alguma doença crônica, alguma comorbidade, se ele está usando algum medicamento. Tá? E a partir daí, eu vou levantar a situação vacinal dele. Se você olhar no cartão e tentar atualizar, geralmente você não vai conseguir. É o problema que quase todos cometem. O que eu tenho que fazer? Não olhar o cartão. Olhar o nosso material de avaliação da situação vacinal. E de lá procurar no cartão. Então esse é o exercício que eu vou postar para vocês. Então lá, criança de 12 anos tem que ter 3 doses de vacina hepatite B. Aí sim eu vou lá no cartão e verifico quantas doses ela tem. Ela tem 2, eu anoto num rascunhozinho. Ela precisa da 3ª dose de hepatite B. Tá? Então lá tem o roteiro para vocês fazerem isso. E nunca olhem no cartão e tentem conferir no roteiro. Façam o movimento contrário. Olha no roteiro, depois procura no cartão. Vocês vão ver que a hora que vocês estiverem lá no ambulatório da criança, do adolescente, do adulto, atendendo idosos, e fizerem dessa forma, vocês vão ter facilidade de avaliar a situação vacinal. Então, pede os documentos para a pessoa, olha lá no roteiro, do roteiro você procura se a vacina está lá registrada no cartão. Lembrando que se não tem documento daquela vacina recomendada para a idade e ela não está contraindicada nesse paciente, eu vou recomendá-la. Mesmo que ele tenha feito no passado, não tem comprovante, para nós é não vacinado, ok? Então, para saber um pouquinho de cada vacina, vocês têm o outro material, essa apostila, né? Então, vocês vão utilizar esse material aí para o exercício. Avaliação da situação vacinal SUS 2020, que eu atualizei para vocês, né? Tá fazendo o exercício, resolveu saber um pouquinho que vacina é essa? Vai lá na apostila. Lembrando que nós ainda vamos avançar estudando a maioria dessas vacinas. Não se preocupem em decorar eventos adversos, decorar dose e tal, neste momento. Tá? Então, aqui está um roteiro. Eu parto dele. Então, eu estou com uma adolescente de 12 anos, como é que eu faço a avaliação da situação vacinal? Eu abro o roteiro, 12 anos, hepatite B. Aí eu vou lá no cartão dele e vejo quantas doses de hepatite B ele tem. Não achei nenhuma? Eu vou fazer 3 doses. Achei uma dose? Eu vou fazer mais 2, completar 3. Achei 3 doses? Eu já o considero vacinado. Tá? Assim eu vou fazer para a dupla do tipo adulto, assim eu vou fazer para a tríplice viral, assim eu vou fazer para a febre amarela e para as demais vacinas. No caso da criança, por exemplo, uma criança de 8 meses que está tudo atrasado. Eu vou lá no roteiro, faço uma linha imaginária nos 8 meses e olho para cima tudo que ela já deveria ter, né? E aí eu vou complementando de acordo com o roteiro, com o calendário lá. No início há dificuldade, todo mundo, tanto é que a maioria dos médicos, das enfermeiras tal, não consegue avaliar adequadamente uma caderneta de vacina, porque eles tentam pegar a caderneta e a partir dela avaliar o que está faltando, né? Vocês fazendo esse movimento, vocês vão ter facilidade que alguns profissionais não têm. Quando nós estivermos no internato de saúde coletiva, vocês já passaram pelos ambulatórios, já treinaram, vocês vão treinar a equipe da saúde da família, os mais novos que tiverem lá, as ACS, enfermeira, médico, vocês vão treiná-los nesta forma de avaliar a situação vacinal. Uma contribuição muito grande que vocês vão dar para o serviço. Ok? Bom,
Para simplificar, eu coloquei aqui uma tabela também com as contraindicações absolutas às vacinas. Então, ele precisa de uma vacina hepatite B, mas ele teve um choque anafilático com uma dose de vacina hepatite B, eu não vou fazer. Pronto, né? Então, para cada vacina, as contraindicações. Vocês também precisam olhar na hora de atualizar a situação vacinal, ok? As contraindicações que eu coloquei lá são as absolutas. Existem contraindicações relativas. O que é isso? É melhor evitar a vacina hoje. Por exemplo, eu recebo uma criança que iniciou hoje um processo febril, está com coriza, está tossindo, febre alta, estava no dia de vacinar. É uma família que frequenta a unidade de saúde, a área é coberta por agente comunitária que vai na casa avaliar a situação vacinal, então eu vou deixar para vacinar outro dia, porque pode se somar evento adverso da vacina com o que está havendo na doença, criar confusão, né? Mas se eu estou numa situação de emergência em vacinar, estou no meio de uma epidemia, ou eu só poderei voltar naquele lugar, isso acontece muito com as comunidades indígenas, né? Eu só vou voltar daqui 3 meses e eu não preciso respeitar essa contraindicação relativa. É pior para a pessoa ficar sem a vacina, ok? Para cada vacina é capaz de ter seus eventos adversos. Então, nós vamos ter uma aula e exercícios específicos, tá? Para vocês aprenderem como avaliar evento adverso à vacina e os calendários para as pessoas especiais que nós chamamos. Quem são pessoas especiais? Pessoas que têm uma comorbidade, está vivendo com HIV, ou ela é contato de um imunodeficiente. Então, aquele manual lá que eu pedi para vocês estudarem os 2 primeiros capítulos, o manual do CRI, depois nós vamos estudar os calendários e como consultar, como eu vacino, por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV. Tá? Então, isso a gente vai, daqui a algumas aulas, aprofundar nessa questão dos eventos adversos. Ok? Bom, então o exercício que eu postei para vocês, ele tem assim cópias do cartão de vacina. Eu pus em Word para vocês poderem escrever nele próprio, né? Você fala, nossa, mas tá muito ruim, né? Tá ruim porque às vezes o cartão de vacina chega é assim mesmo, tá? É um xerox que a pessoa tinha, né? Vocês mesmos, às vezes, quando eu avaliava a situação vacinal de vocês, trazem do cartão assim, eu só achei esse xerox. Ou veio por fax, ou veio por zap, veio pelo e-mail, tá? Então a gente tem que se desdobrar aí para tentar ler o nome da vacina que foi aplicado, a data e ver a situação vacinal da pessoa. Então vocês vão ter essa semana para fazer esse exercício, né? E depois eu vou gravar para esse exercício, nem sempre eu vou fazer isso. Para esse exercício eu vou gravar um PowerPoint corrigindo, explicando um a um, né, com o que a gente deveria ter feito. Depois, alguns exercícios eu vou só postá-lo corrigido, porque não há necessidade assim de um Power como para correção, tá ok? Então, boa semana de estudos para vocês. Eu continuo à disposição no e-mail e no zap que eu passei para vocês.